Olá a todos, meu nome é Ana Vanali. O meu trabalho se refere sobre o pedido de habeas corpus de Diocleciano Marty a favor de Chico Ventura, um trabalho em processo ainda não finalizado. Eu cheguei até esse tema porque em um dos simpósios anteriores eu apresentei o meu trabalho sobre o Manuel Corrêa de Freitas, que foi o deputado federal que visitou a região contestada, precisamente o Reduto de Taquarussu, com o objetivo de fazer com que os sertanejos desistissem, né, de permanecer dentro dos redutos e se dispersasse, evitando assim o ataque das tropas legais do Exército. Ele esteve na região, né, em janeiro de 1914 e começo de fevereiro ele deixa a região sem conseguir sucesso na sua missão. O que chama atenção é que nesse mesmo período, né, em janeiro de 1914, Diocleciano Marty, através da assistência jurídica militar, entra com pedido de habeas corpus, né, a favor de Francisco Paes de Farias, conhecido como Chico Ventura, e mais cerca de 300 pessoas, né, alegando de que esses indivíduos estavam sendo perseguidos pelas forças do Paraná e de Santa Catarina, sobre o pretexto de práticas religiosas e que eles tinham a liberdade para realizar essas práticas. Chico Ventura foi uma das lideranças bem atuantes dentro do movimento do contestado. Ele acompanhava o monge José Maria antes mesmo, né, de iniciar o conflito, esteve presente na Batalha do Irani e o Reduto de Taquarussu se formou, né, nas proximidades da sua casa, que ele era um pequeno criador de animais no chamado Arraial de Taquarussu, que ficava no município de Curitibanos. Uma vez que o pedido chegou ao STF, né, o pedido de habeas corpus, o STF, para poder então dar continuidade ao processo, ele solicita aos governadores de Paraná e de Santa Catarina, né, os pareceres diante da situação, né, alegada pelo pedido de habeas corpus. Na época, o governador de Santa Catarina, Vidal Ramos, segundo, né, Vinhas Queiroz, deixa de lado completamente os sentimentos humanitários e, né, fala que eram pessoas que se reuniram em torno de uma causa religiosa, porém estavam armados e perturbando a ordem pública, além de ter entre essas pessoas, né, criminosos que já tinham mandato de prisão e que eram foragidos da polícia. O governador do Paraná na época era Carlos Cavalcante e ele, né, se isentou, na verdade, dessa resposta para o STF, alegando, né, que a área em questão era sobre a jurisdição de Santa Catarina, então ele não ia falar de um território do outro estado, e que também nas regiões do Paraná, onde havia contato com os sertanejos, não havia desarmonia. Né, o pessoal do regimento com os sertanejos estavam, né, estavam se dando bem. Diocleciano se manifesta, né, através de notas em jornais e fala, né, que o STF deveria seguir, né, as palavras do governador do Paraná, né, e não do de Santa Catarina. Enfim, como resultado, né, final, o STF, ele acata, né, as indicações do governador de Santa Catarina, dizendo, né, que era legítimo agir, né, contra esse bando armado, uma vez que eles estavam perturbando a ordem pública, né, e é negado o pedido de habeas corpus de Diocleciano com relação a Chico Ventura e mais 300 pessoas. O que tinha disponível, né, até o momento online desse material foi coletado, agora a gente depende do retorno das instituições para dar continuidade à pesquisa e à documentação referente a esse processo. O objetivo central é saber se Manuel, né, conhecia Diocleciano, se eles tinham, né, algum conhecimento um do outro, no sentido de que os dois tomaram uma mesma ação, no mesmo momento, com o mesmo objetivo, que era tentar evitar esse massacre das tropas legalistas. Quando eu pesquisei Manuel, que é uma pesquisa profunda que eu tenho, não encontrei nada de referência. Na documentação até o momento sobre o Diocleciano, também não encontrei nada que levasse ao Manuel.
Existem muito poucos dados sobre a vida do Diocleciano, né? Ele é mais apontado pela questão do jacobinismo e do atentado ao presidente Prudente de Moraes, mas ele é um gaúcho que nasceu, né, em 1871, não consegui localizar a data ainda quando ele chega ao Rio de Janeiro, onde ele vai falecer em 1927. Possuía mais irmãos, ao menos mais um irmão e uma irmã, né, mas ainda não consegui fechar a árvore genealógica dele, que foi casado com Júlia, ainda também não sei o ano, e que tiveram a filha América. Eu não sei informar nesse momento se ele teve netos, teve continuidade. Uma coisa que chama atenção com relação ao Diocleciano é que, devido a um acidente, ainda na fase muito jovem, ele perdeu uma perna e quando, né, ele fazia as agressões aos portugueses, sobretudo, ele usava a sua, né, muleta como armas para atacar esses estrangeiros. É um detalhe, né, que foi colocado pelo fato de ele fazer uma agressão utilizando as muletas, né, quando eles, né, se deparavam com essa situação dos seus inimigos, no sentido de serem, né, sobretudo os portugueses. Ele participou, né, de vários clubes abolicionistas republicanos, chegou a fundar o Clube Republicano Homens de Cor, e durante a Revolta da Armada, que ele tem uma aproximação grande, né, com, sobretudo, Floriano Peixoto. Depois da Revolta da Armada, que ele vai fundar o jornal O Jacobino, né, fazendo toda essa apologia ao florianismo. E, por esse momento, ele passa até em Curitiba, dando instruções para o batalhão, né, de atiradores com relação à formação para conter, né, os revoltosos da Armada, que depois vai desembocar, né, na Revolução Federalista. Como, né, um ativista político, ele participou de vários jornais, criou alguns com duração muito curta. O mais conhecido é o jornal O Jacobino, no qual ele fazia, né, essa apologia floriana ao nacionalismo e, sobretudo, um antilusitanismo, né, bem acirrado. E ele era considerado o principal, né, motivador, o principal incitador das perseguições contra os portugueses, que chegava até a nível de espancamentos. Tentou entrar para a vida política, se candidatando 2 vezes à intendência do Rio de Janeiro, mas não conseguiu sucesso em nenhum dos 2 pleitos. O que chama atenção maior, né, quando fazemos as pesquisas nos periódicos, é que ele foi, né, o grande mentor do assassinato do presidente Prudente de Moraes em novembro de 1897, ao qual ele foi condenado a 24 anos de prisão, chegou a ficar aproximadamente quase 3 anos, porque depois, no governo Campos Salles, ele, né, foi indultado e saiu da prisão. O que é interessante é que ele chegou a ser tema de estudo junto com Marcelino Bispo, que foi a pessoa que executou o crime, por ter conseguido influenciar, né, ser um influenciador, ter, né, seduzido as ideias de Marcelino Bispo para ele cometer esse crime. E, após ele ser solto, né, os escritos até o momento vão revelando que surgiu um novo Diocleciano. Ele passa a se dedicar à advocacia, não era bacharel, até havia muitas críticas com relação à sua forma de escrita, que era bem precária, e ele funda, né, um outro jornal chamado Segundo Distrito, com uma linguagem bem mais poderada. E é através da assistência jurídica militar que ele funda que ele entra com o pedido para o habeas corpus de Chico Ventura, e através dessa assistência, né, tem outros casos significativos aí na história do Brasil, como ele foi o advogado de Dilermando, que assassinou Euclides da Cunha, e aí fazia defesa de outras pessoas que tiveram, né, a sua culpa dada no julgamento para defendê-las. Ele é a pessoa que, né, sugere a instalação da imagem de Cristo nos tribunais e faz a primeira instalação da imagem de Cristo no Tribunal do Rio de Janeiro, pelo qual o Papa o reconheceu, o Papa Pio X, né, como Conde de Vera Cruz por esse motivo. E ele, né, quando foi reintegrado às suas funções, trabalhou como agente
municipal da Prefeitura de Campo Grande, no Rio de Janeiro, onde permaneceu até falecer em 1927. Então, as minhas perguntas iniciais ainda estão sem respostas, se realmente Diocleciano e Manuel Corrêa de Freitas não se conheceram com relação à Guerra do Contestado, ao mesmo tempo, né, estarem atuando e visando a mesma, e tendo a mesma intenção, que era evitar o massacre ali dos redutos. A instituição, né, que ele fundou, Assistência Jurídica Militar, ainda também não foi uma instituição estudada, né, para levantar os casos, quanto tempo permaneceu depois do falecimento de Diocleciano, como é que se deu a conduta e como que era o resultado dos processos que essa assistência seguiu, né, se foram dadas maioria negativas ou conseguiram sucesso ou não. E com relação à parte do contestado, uma vez que o STF negou o pedido de habeas corpus, até o momento eu não consegui localizar como que Diocleciano acompanhou o desenrolar, né, do movimento do contestado, que vai resultar lá até outubro de 1916, na assinatura de acordos. Ele falece em 27, então ele acompanha todo esse processo para, né, entender até o porquê da entrada do pedido, mas até o momento, na documentação que foi localizada, não existe nenhuma manifestação dele sobre essa questão. E, em paralelo, né, as fontes, aos arquivos que são virtuais, a gente aguarda o retorno aí das instituições de pesquisa para dar continuidade, né, ao acesso a diferente documentação que exige, né, a presença física agora. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.